Porque seja qual for a circunstância que nós temos vivido, nós temos a oportunidade de decidir como nós vamos viver dentro desse tempo que nós estamos vivendo agora. Como está a sua vida? Como está seu casamento? Como está a sua família? Como está seu trabalho? Como você está? Quais são as coisas que têm perpassado ao seu coração? Sobre essas coisas, você tem a oportunidade de decidir como vai ser, como será. Ninguém tem, como eu estava dizendo, poder sobre o luto. A morte e a vida fazem parte da vida da gente. Mas nós podemos aprender com o choro, podemos aprender com a dor. Uns irão parar a vida para lastimar, para reclamar, para praguejar e para se lamentar. Outros irão chorar, irão raciocinar, irão refletir, e irão descobrir qual é o melhor caminho para viver dentro daquela situação. Recentemente, eu perdi meu pai. Vocês sabem disso, vocês acompanharam a situação aqui junto comigo. E no momento em que eu estava enterrando meu pai, colocando o corpo dele na sepultura, é uma situação muito desagradável e muito triste. Naquele instante, eu pensei sobre várias coisas. Primeiro, eu não podia mudar o que estava acontecendo naquele momento. Mas aquele momento me fez refletir e pensar e chorar. Mas me fez refletir sobre quantas coisas eu poderia ter vivido com o meu pai que eu não vivi. Quantas perguntas eu poderia ter feito a ele que eu não fiz. Quantas coisas eu poderia ter dito a ele que eu não disse. Ao pensar sobre isso, isso me dá a oportunidade de refletir para que eu não cometa o mesmo erro, não perdendo as oportunidades que eu tenho com as pessoas que fazem parte da minha vida hoje e que estão comigo hoje. Porque o tempo significa oportunidade. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de celebrar, celebre. Se é tempo de rir, ria. Se é tempo de se calar, se cale. Precisamos aprender, queridos, a viver cada tempo do jeito que o tempo deve ser vivido e experimentado. Por quê? Porque o tempo passa. E quando o tempo passa, passa também as oportunidades. E quando as oportunidades passam, nós a perdemos. E talvez oportunidades essas que nós nunca mais teremos novamente. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, então, ele fala para nós sobre várias situações de oportunidade. E a primeira delas é que nós não devemos perder a oportunidade de servir dentro da realidade que nós estamos vivendo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 20 até o versículo 23, ele fala sobre aqueles que nasceram livres e aqueles que nasceram como escravos. E ele vai dizer que os escravos são livres no Senhor, e que aqueles que nasceram livres agora estão presos ao Senhor. Em que sentido ele está querendo dizer isso? É que tanto escravos quanto livres precisam aprender a servir ao Senhor dentro da realidade em que eles estão vivendo. Queridos, temos nossas limitações, sim ou não? Todos nós temos limitações de idade, limitações econômicas, financeiras, limitações dentro do próprio momento que nós estamos vivendo hoje, mas dentro da realidade que nós estamos vivendo, é que nós devemos servir, e servir com alegria. A oportunidade, ela está diante de nós todos os dias. Quando o Senhor renova a sua misericórdia a nosso favor, Ele está nos dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Jesus vai dizer que Jerusalém perdeu a grande oportunidade de recebê-lo como o Messias de Deus, como o Yeshua HaMashiach, ou seja, o Messias do Senhor. Jesus, o Messias, aquele que é enviado de Deus. Jesus, ao olhar para Jerusalém, vai dizer: quantas e quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis te abraçar como uma galinha junto os seus pintainhos debaixo das asas, assim eu queria fazer com você, mas você perdeu e deixou passar o dia da tua visitação, ou seja, você perdeu a oportunidade. E é isso que muitas vezes, queridos, acontece.
Nós temos perdido a oportunidade de experimentarmos o agir de Deus muitas vezes na nossa vida, porque reclamamos demais, porque nos lamentamos demais e porque fechamos o nosso coração. Deus está agindo quando você está chorando. Deus está agindo quando você está feliz. Porque o Deus que age na dor, na tristeza, é o mesmo Deus que age na alegria e na celebração. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Mas em cada situação Ele age de maneira diferente. Porque em todo tempo Deus quer nos fazer aprender que a prioridade máxima de cada um de nós é dependermos cada vez mais dEle e de vivermos cada vez mais para Ele, para experimentarmos o melhor que Ele tem preparado para nós. Isaías capítulo 49, grande profeta Isaías, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: no tempo favorável, seja oportuno, te ouvi, e no dia da tua salvação te ajudei. O que isso significa, queridos? Significa que Deus preparou o dia, Deus preparou a hora, Deus tem nas suas mãos o tempo, e no tempo de Deus todas as coisas se alinham, no tempo de Deus as respostas chegam, no tempo de Deus o milagre acontece. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos perseverar e não abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus está te dando a oportunidade para você estar aqui hoje, glória a Deus porque você está, outros não estão. Deus está dando a oportunidade de você assistir, ouvir essa mensagem, outros não ouvirão. Por quê, queridos? Porque o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que coordena todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas. Se a gente entender isso, e se a gente receber isso, nós vamos ter a oportunidade de experimentarmos o melhor de Deus, seja qual for o tempo que nós estejamos vivendo. Há um texto que para mim é um texto fantástico. É quando Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, e ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que Paulo está dizendo para nós? Seja qual for o tempo, seja qual for a hora, se você tiver a oportunidade, você tem de servir, de abençoar, faça isso, seja instrumento na mão de Deus para abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Queridos, até quando nós teremos os nossos filhos pequenos junto conosco? Eles crescem, eles se casam, eles vão embora. Até quando nós teremos as pessoas que nós amamos, que a gente gosta perto da gente? Até quando você estará fazendo o que você está fazendo? Faça como se fosse o último dia. Faça o seu melhor. E espere como se fosse para sempre. Viva o melhor em cada lugar e em cada circunstância que Deus te proveu, te possibilitou para estar. Jesus, no Evangelho de Mateus, é registrado as palavras do Senhor no capítulo 5, quando ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando você está abençoando a vida de alguém, é Deus que está sendo glorificado, é Deus que está sendo reconhecido. Esse tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo onde todos nós precisamos entender que precisamos nos ajudar, cada um com um pouco, e a gente junta um pouco de cada um e dá muito. A gente vai juntando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e de repente, porque é tempo de nos ajudarmos, não é tempo de egoísmo, mas é tempo de abençoarmos com as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Se todo mundo pensar assim, nós vamos sair dessa situação, circunstância que nós estamos vivendo, muito melhores. Como pessoas, muito melhores. Como seres humanos, muito melhores. Como filhos, como filhas de Deus. Há um último texto que eu quero compartilhar com vocês. Que eu estava hoje pela manhã, nosso irmão, o diácono Luiz, estava compartilhando com ele essa palavra. E ele me ajudou a encontrar 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, que é um texto bastante interessante. Paulo vai falar sobre
a oportunidade que ele recebeu em Éfeso. Ele vê diante dele uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Paulo estava ali enfrentando perseguição, enfrentando um momento difícil ali, com opositores à pregação do Evangelho. Mas ele diz: eu vou permanecer aqui em Éfeso e vou continuar pregando, porque eu vejo aqui uma grande oportunidade, mesmo com os opositores, mesmo em meio às dificuldades. Porque, queridos, às vezes é no meio das maiores batalhas que nós temos as maiores vitórias. Às vezes é no momento em que nós mais estamos chorando que nós experimentamos a maior bênção da nossa vida. Porque o nosso Deus nos surpreende. Porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala sobre algo tão profundo e tão maravilhoso que eu vou ler para vocês. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Manda. Qual for a circunstância, eu estou preparado. Eu já aprendi a viver quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco. Eu já aprendi a viver e glorificar a Deus em cada situação, independentemente de qual seja ela. Com Paulo não tinha mimimi. Se alguma coisa fazia com que ele chorasse, ele chorava. Se alguma coisa acontecesse para deixar ele bravo, ele ficava bravo. Mas em todo o tempo ele nunca deixava de ser um bom servo e honrar o seu Senhor em toda e qualquer circunstância. O que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, nesse momento, nesta mensagem, é que há um tempo de decisão, há um tempo de oportunidade. Qual é o tempo que você tem vivido? Você vai escolher o que você vai fazer desse tempo que você está experimentando hoje e agora. Voltando a Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, na parte B do versículo ele vai dizer: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra propósito, ela pode ser entendida e traduzida da seguinte maneira: como desejo e como deleite. Como desejo e como deleite. O que isso significa? Significa que em cada momento, e cada momento deve ser vivido da melhor maneira possível. Que nós precisamos aprender com cada circunstância pelas quais nós passamos. Alguém já disse que na vida nem tudo são flores. Não são. Às vezes nos deparamos com os mais afiados espinhos que nos machucam, nos fazem sangrar. Mas a boa notícia é que todo ferimento cura. Todo ferimento cicatriza. E então vai chegar um dia em que as cicatrizes tão somente vai nos fazer lembrar que um dia ali houve um ferimento. Mas para cada cicatriz não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais desespero. Apenas lembrança de algo que foi superado, de uma vitória que foi alcançada, de uma situação que foi superada pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Qual é a mensagem que eu deixo para você hoje aqui? É que na vida a gente tem coisas boas e que na vida a gente tem coisas ruins. Porque a vida é essa mistura de coisas que eu quero e de coisas que eu não quero, e que mesmo eu não querendo, elas acontecem do mesmo jeito, mas nada deve mudar a sua fé. Nada deve mudar o quanto você crê em Deus. Nada deve te afastar do propósito de Deus. E para cada situação, que seja um momento de aprendizado, seja um momento de experiência, e que seja um momento onde você possa experimentar o melhor de Deus
em cada circunstância, em cada situação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.